Hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. A história da salvação consistiu num contínuo esforço de Deus para refazer os laços rompidos. O Evangelho deste domingo traz o sim de José, que confirmou o sim de Maria. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Estamos no quarto domingo do Advento e o texto proposto para nossa meditação é de São Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho que acabamos de ouvir é continuação do que meditamos há poucos dias sobre o Gênesis de Jesus. Poucos dias não, ontem, no sábado. A Gênesis de Jesus. Assim, então, como o livro do Gênesis fala da Gênesis do universo, do mundo, Deus que cria, Mateus inicia também seu Evangelho falando de Gênesis, a genealogia de Jesus. Primeiro, ele falou, então, da ligação de Jesus com a descendência de Abraão e de Davi. Agora, ele mostra a atitude e o lugar de José nessa história, nessa missão. Qual que é a missão de José, qual que é a sua atitude, né? Como é que ele vai ser inserido nesse projeto de Deus, que é a encarnação de Jesus Cristo, do Verbo eterno. Então, depois de falar da narração de uma linguagem humana, né, sobre as famílias, sobre a descendência, o evangelista então passa a falar agora sobre a linhagem divina de Jesus. Se humanamente Jesus tem toda aquela linhagem, Jacó gerou José, e aí vai tudo, agora o evangelista faz questão de mostrar que Jesus é verdadeiramente humano, tem uma linhagem, e é verdadeiramente divino. Ele é de Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne, mostrando inclusive que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente
Não é do mesmo jeito, na mesma lógica do nascimento humano de todos, né? Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Não houve a participação do homem. Por isso é absolutamente diferente. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. O nascimento de Jesus, segundo Mateus, acabamos de ouvir aqui, é anunciado na perspectiva de São José, enquanto que São Lucas fala mais na perspectiva de Nossa Senhora. Mateus foca na figura, na personagem de São José, nessa perspectiva. Mas ambos insistem com uma única coisa, que Jesus não teve pai segundo a carne. José entra na história com a missão de dar o nome, a descendência para Jesus, mas ele não tem participação humana efetiva na geração de Jesus. Fica fora de perspectiva, né? Não dá para ficar pensando e refletindo sobre isso, a ideia de que José tivesse duvidado da fidelidade de Maria. Isso aí, algumas pessoas, eu já vi até teatro, que aí as pessoas querem fazer o teatro e acrescentam coisas que não estão no Evangelho e colocam como se São José tivesse duvidado, que São José tivesse pensando que Maria o traiu e tal. Isso aí está fora de perspectiva, né? Os evangelhos não acentuam isso, nem insinuam de modo algum, né? Fora de perspectiva pensar que São José duvidasse da fidelidade de Maria. O muito que alguns estudiosos chegam a pensar é que São José tivesse questionado o seu papel, né? Onde é que ele entrava nessa história? Ele sabia que tinha algo acontecendo, Maria não falou, e que esse algo era de Deus, mas ele não sabia o que fazer. Onde é que eu entro nisso? Então, se eu não sei, é melhor eu sair fora, né? Então, essa seria uma perspectiva mais plausível e razoável. Não sabendo, ele então pensa em afastar-se e aguardar os acontecimentos. É claro que aqui José pensa humanamente, não fez uma reflexão maior justamente do plano de Deus. Mas os evangelistas, e São Mateus especialmente, ele não está interessado em dar informação sobre isso. Se fosse interesse, tinha colocado já no Evangelho. O objetivo aqui do Evangelho é justamente para que a gente entenda que o filho de Maria era o herdeiro do trono de Davi, prometido pelos profetas, e que isso passava pela missão e pelo nome de José. Então José tinha uma missão de dar o nome, a descendência a Jesus, e uma missão de acolher Maria, de cuidar de Maria e de Jesus. O anjo, na conversa, no sonho com José, citando os profetas, revela que a concepção de Jesus no seio virginal de Maria era evidência, né, não de infidelidade de Maria. Não era porque Maria foi infiel, mas ao contrário, era evidência da fidelidade de Deus em cumprir as promessas. Veja, ele cita o profeta quando diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel. Maria era virgem, ela concebeu e ia dar à luz. Então o anjo chama José a perspectiva bíblica, mostrando que a evidência não é de infidelidade de Maria, mas da fidelidade de Deus à promessa. Deus havia feito uma promessa e agora cumpria essa promessa em Maria.
E aí, isso aqui é muito interessante e claro para a gente perceber. Se Jesus tivesse nascido de Maria e José, Jesus, teria participação na culpa de Adão, porque todo ser humano que nasce da carne, da relação de um homem e de uma mulher, nasce com a culpa do pecado original, né? E aí, como poderia estar pronto para nos salvar? Impossível. Para nos salvar, era preciso ser Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como sendo Deus, ele teria que ser humano, pleno e perfeito, não mancado pelo pecado. E o próprio Deus já havia tirado de Maria essa concepção marcada pelo pecado. Então, para que o filho que dela nascesse sem a participação humana, também nascesse sem pecado nenhum, segundo a carne. Assim, Deus inaugura um novo tempo, a nova criação. Rezemos. Senhor, se aproxima o tempo do Natal. Abra o nosso coração na força do Teu Santo Espírito, para que nós compreendamos com fé o mistério da Tua encarnação, para que nós creiamos na Tua presença salvadora no meio do mundo. Ilumina-nos, Senhor, a fim de que, dia a dia, sejamos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Ajuda-nos a obedecer a Tua voz, a Tua vontade e fazer conforme o vosso projeto para a nossa vida, para a história. Dai-nos, Senhor, a coragem de José, a sermos também pessoas justas, a sermos construtores de um mundo segundo a vossa vontade. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.